Paz do Senhor GP, paz do Senhor Igreja, como vocês estão? Aqui é o Thales, para mais um devocional nosso. Espero que você continue aí na constância, né, em conhecer o Senhor. Eu sei que nossa vida é corrida muitas vezes, mas a gente precisa encaixar. A gente precisa encaixar a palavra de Deus no nosso dia, não importa ali o horário. Lógico que a gente fala que de manhã é mais gostoso, porque a gente está dando as primeiras, né, horas, minutos ali ao Senhor. Mas a gente precisa ler, né? A gente precisa continuar nessa constância, porque ler a palavra é conhecer o Senhor, né? Então, quanto mais nós lemos, mais nós o conhecemos e mais nós somos transformados. Então, que a constância possa ser algo que esteja conosco todos os dias, né? Esse entendimento de que nós precisamos ler e conhecer a palavra do Senhor. Amém? Então, a gente vai ler hoje Juízes 15:16, né? Falando sobre Sansão, um nazireu consagrado ao Senhor que não vivia uma vida de consagrado, né? O cara se enchia do Espírito, o Espírito Santo vinha sobre ele, por mais de todas as escolhas que ele fazia eram escolhas erradas, eram escolhas pelo seu próprio prazer, mas ainda o Senhor tinha misericórdia. E o Espírito de Deus vinha sobre Sansão e ele vencia ali os filisteus, né? Com tantas escolhas erradas que ele teve ali, né? Tantas mulheres erradas, prostitutas que ele escolhia, os filisteus se levantavam e mesmo assim o Espírito via sobre ele e ele vencia. Só que chega um momento, querido, quando a gente não tem uma decisão na nossa conduta, quando a gente não tem uma decisão de viver uma vida correta diante do Senhor, as coisas começam a mudar, né? E ele conhece Dalila no capítulo 16. Dalila provavelmente era uma filisteia, né? Ele não fala certinho se ela era ou não. Ela era do Vale de Sorek. Hoje o Vale de Sorek é a faixa de Gaza, mas naquele tempo ali era a divisão entre Israel e os filisteus. Então provavelmente ela era filisteia. Só que Sansão se apaixona por ela, diferentemente dela para Sansão, né? Ela estava com Sansão por causa de interesse, né? Chegaram nela e convenceram em bens, em dinheiros ali, 1.000 moedas de prata, a ela tentar arrancar, né, da onde consiste essa força de Sansão, né? Então ela começa a perguntar para Sansão, né, qual é a sua força? Ele começa a mentir para ela e aí os, os soldados filisteus apareciam, ele matava eles e ia, né? E isso estava acontecendo diariamente, constantemente, até que chegou um momento onde ele revela, né, o que ele acha que é o cabelo dele, por ele ser nazireu, que os nazireus não poderiam cortar cabelo, não poderiam raspar o cabelo, porque era um voto, né? E ele falou, não, se cortar meu cabelo é isso que acaba a minha força. E a Bíblia fala que fizeram isso com ele, só que o Espírito do Senhor, ele saiu fora, ele saiu de Sansão. E ele não percebeu. A gente fala que esse é um dos textos mais tristes da Bíblia, sabe? É quando o espírito sai de Sansão e ele não consegue perceber aquilo, né? E eu acho que uma vida, quando a gente começa a caminhar somente pelo nosso prazer, somente pelas nossas escolhas, pelas coisas que o mundo pode oferecer, às vezes a gente perde essa sensibilidade do Espírito Santo. E a gente não consegue nem entender que ele foi embora, que ele não está mais ali agindo na nossa vida, sabe? Isso é muito triste, né? Quando a gente vai perdendo isso, quando a gente vê irmãos perdendo isso, né? Começa a ser atraído muito mais pelo mundo, muito mais pelas coisas do mundo do que por aquilo que o Senhor pode dar, coisa que o Sansão viveu, né? E a sensibilidade, perder essa comunhão com o Espírito Santo é muito triste. Então eu acho que esse foi um dos textos mais tristes da Bíblia, quando Sansão ele se perde de uma forma completa ali. Por mais que no final ali o Senhor dá misericórdia, porque o foco de Deus ali, o propósito de Deus na vida de Sansão era vencer os filisteus. E foi o que aconteceu. Só que não foi de uma forma com que eu creio que Deus queria que Sansão vivesse, né? Não era da forma que o Senhor queria, né? Foi uma forma triste. Foi a última tentativa, foi o último jeito que Deus viu ali que poderia usar Sansão. Foi ali até no arrependimento de Sansão, falando, Senhor, me usa mais uma vez, né? E ali ele matou mais filisteu do que toda a vida dele. Mas não foi da forma com que era para ser. Era para Sansão ser o cara cheio do Espírito Santo, fazer escolhas corretas, fazer decisões corretas, casar com uma mulher de Deus. Mas não,
ele vivia uma vida errada, uma vida para o mundo, e ele acabou perdendo a sensibilidade. Como nós precisamos ter temor sobre isso. Como nós precisamos ter esse temor de, Senhor, eu não quero perder a sensibilidade do Teu Espírito. Eu não quero perder a visão espiritual que somente o Teu Espírito pode me dar, né? Então as nossas escolhas, as nossas atitudes têm que ser em prol do Espírito, em prol do Senhor, em prol da palavra, porque senão a gente vai começar a perder a sensibilidade e quando a gente vê, a gente está como Sansão, é morto, né? Morto espiritualmente e rendido ao pecado. Que o Senhor nos livre disso, que o Senhor tenha misericórdia de nós todos os dias, porque nós não somos perfeitos, mas que o Espírito do Senhor nos ajude a fazer as escolhas corretas, as escolhas que nos aproximem dEle e não que nos afaste dEle. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora e pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos ajude em todas as coisas. O Senhor é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E que o Senhor nos ajude, Deus. Como nós precisamos do Senhor. Como nós precisamos ser guiados pelo Senhor Espírito Santo. Porque nós sabemos que a nossa carne, ela milita contra o Espírito. Há uma guerra entre carne e Espírito. E nós precisamos ser guiados pelo Senhor, Deus. Nós não queremos ser guiados pelo nosso prazer, pela nossa carne, pela nossa própria vontade, mas sim pelo Senhor, porque o Senhor nos traz vida e a nossa vontade, ela gera morte dentro de nós. Então nós queremos escolher a vida, Deus. Nós queremos escolher os teus caminhos. Abre os nossos olhos. Espírito Santo, que a sensibilidade do Senhor nunca nos falte. Que a gente não perca, Deus, a percepção da tua presença em nossas vidas, Pai. Essa é a nossa oração, Jesus. Em nome de Jesus, Deus, nos conduza, Deus, para a vida de santidade, para a vida que agrada o teu coração. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te conduza em todas as coisas. Em nome de Jesus.